Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente, 96.5, app Vida Play. Tá começando o nosso Debates da Vida. E a partir de agora, convido você para ir nas nossas redes sociais para você assistir ao debate. No nosso Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. É só você acessar um desses canais que você vai assistir ao debate. Aí aproveita, faz a sua inscrição lá no YouTube se você ainda não tem. Clica lá no sininho para você receber notificação toda vez que o programa estiver ao vivo e também daquele joinha, compartilhe com mais pessoas para que possam assistir o nosso debate de hoje, que vai pegar fogo, né, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Simone, bom dia, nossa audiência, muito bom ter vocês aqui conosco, participando de mais um debate, que aliás, hoje, certamente vai pegar fogo. Nós tivemos a informação, na realidade foi publicado em todas as mídias, né, nos jornais aí, um encontro entre o pastor Abner Ferreira, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Madureira, Rio de Janeiro, com o Papa Francisco, lá no Vaticano. E aí muitas pessoas estão criticando, dizendo que isto é ecumenismo e assim por diante. Então, a relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é um sinal do fim dos tempos? Nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação. Aliás, hoje, especialmente, todos os dias a gente pede para você vir nos acompanhar através do YouTube, Facebook, Instagram, mas hoje em especial, eu quero que você venha para o YouTube, porque daqui a pouquinho a gente vai colocar aí o trecho do discurso do pastor Abner falando lá com o Papa, inclusive chamando de Santíssima, alguma coisa assim. Então já a gente vai ouvir, né? Eu quero que você venha para cá então, para o YouTube, youtube.com/Eu Tô na Vida. A sua participação, ela é muito importante para nós. Então, repetindo, o tema é a relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano. É um sinal dos fim dos tempos? Seria o ecumenismo? Nós queremos a sua participação. Vem pra cá e participe conosco. Você pode participar através do Instagram, Facebook, YouTube, através da sua mensagem digitada, e você também pode participar através do WhatsApp da Vida. Isso, vai lá no WhatsApp da Vida, deixa o seu áudio, o seu vídeo de 30 segundos ou mensagem digitada também pelo 12 99747 2010. Tá fora do país, coloca o 55 na frente do 12, que é o código do Brasil. 5512 99747 2010. Esperamos você. Maravilha, ó, então eu tô até colocando aqui também nas minhas mídias sociais para perguntar o sentimento do povo aí, a relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano. Como que é o tema, Simone? Me ajuda aí. É um sinal do fim dos tempos. Vamos lá. A relação entre a Assembleia de Deus e Vaticano é sinal do fim dos tempos? Do fim dos tempos, porque na realidade é o seguinte, mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, homem é uma ou outra. Aí estão pedindo eu falar e digitar. Não dá. Máximo uma. Né, não é? O máximo uma. E vê o que tá escrito lá ainda pra pede copiar. pra digitar, faz escrito lá pra voltar pra cá e deu nó. Então vamos lá, relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é um sinal do fim dos tempos? Isso. Nós queremos a tua opinião, inclusive, através da enquete. Então você pode participar através do YouTube, através do Facebook, Eu Tô na Vida, e também através do meu Instagram, @Cláudio Apolinário. Então, no Instagram, você vai no @Cláudio Apolinário e você dá o seu voto lá, ok? No YouTube e no Facebook, Eu Tô na Vida, a sua participação, ela é muito importante para nós entendermos qual é o seu ponto de vista sobre isso. Se você não tinha essa informação, se você não tinha esta notícia, daqui a pouquinho nós vamos passar o vídeo. Então, vem pro YouTube, ok? youtube.com/Eu Tô na Vida, que daqui a pouquinho nós vamos passar um vídeo para que você participe conosco, nos dando aí a sua opinião e também vendo, né, esse acontecimento. O áudio vai sair também, mas você vai ver o vídeo, fotos. Vamos ver o que a gente consegue colocar aqui para você participar conosco do programa de hoje, ok? Hoje participando conosco o pastor Ezequiel Gomes, também o pastor Arthur Bittencourt, que vão debater este assunto. O pastor Arthur Bittencourt, que é da Assembleia de Deus. Então nós queremos saber o posicionamento dele aí e também do restante da cristandade. Nós queremos a sua opinião. A relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é um sinal
do fim dos tempos. Pastor Ezequiel Gomes, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a equipe, que prazer e honra para mim é estar aqui. Debater um tema bem espinhoso, né? Bem complicado, e o nosso objetivo aqui não é de forma nenhuma denegrir nem a Igreja Católica, nem a Igreja Assembleia, nem os irmãos que porventura venham a pensar de forma diferente do que eu penso. O que a gente tem para dizer hoje é um pouco pesado, acho que é um pouco polêmico. O entendimento adventista a respeito desses temas causam um pouco de reações negativas, mas a gente tem o nosso entendimento, mas o objetivo nunca é ferir, nunca é julgar, nunca é se colocar na posição de Deus e dizer quem vai para o céu, quem não vai. O entendimento é teórico em função da interpretação bíblica, que tem implicações práticas, mas o juízo de fato pertence a Deus e não a nós. Maravilha, então nós queremos a sua participação e a sua opinião. Pastor Arthur Bittencourt já está chegando para debater esse tema, mesmo porque, repito, ele é da Assembleia de Deus e certamente vai nos ajudar a discutir esse tema, mas o fato é que o bispo Abner Ferreira, presidente da Assembleia de Deus Madureira, chamado inclusive pelas pessoas do ministério como Madureira Mãe, que seria no Rio de Janeiro, ele esteve na segunda-feira, dia 4, no evento Fé e Ciência rumo à COP26. Ele está em viagem missionária na Itália, ele participou desse encontro ao lado do Papa Francisco, inclusive trata o Papa Francisco como santidade. E nós queremos a sua opinião sobre este tema, o que você pensa sobre esse tema. A relação entre a Assembleia de Deus e a Igreja Católica, ou melhor, o Vaticano, o Papa, é um sinal do fim dos tempos. Nós queremos a sua opinião, se isso seria ecumenismo, se isso não é ecumenismo. A sua participação, ela é fundamental para nós. Bom, começando então com o pastor Ezequiel, pelo lado de cá, pastor Arthur acaba de entrar aqui, então vai participar conosco também. Então vamos começar aqui com o pastor Ezequiel, que terá, a priori, 2 minutos para fazer a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Bom, reiterando aí as palavras iniciais, o objetivo não é causar nenhum tipo de desconforto, conquanto o objetivo seja colocar claramente algumas questões aí a partir do entendimento do estudo da Bíblia. Então, primeiro de tudo, que a ideia de um fim dos tempos é um tema bastante amplo na Bíblia e poucas pessoas se lembram que esse tema começa no livro de Gênesis, né? Quando Jacó tem uma visão e ali ele vai fazer bênçãos aos seus filhos, ele vai falar do que vai acontecer nos últimos dias. Quando depois você chega na Babilônia histórica e Daniel vai lá, deportado para Babilônia, e o Nabucodonosor tem um sonho, e aí quando Daniel vai explicar para o rei o que estava acontecendo, ele falou assim: nesses últimos dias Deus mostrou ao rei o que vai acontecer, já colocando assim um pouco dos últimos dias lá na Babilônia histórica. E quando você chega no Novo Testamento, a vinda de Jesus, ela inaugura os últimos dias. Então nós vivemos os últimos dias há pelo menos 2.000 anos, talvez 2.600, talvez 3.400. Então a gente coloca isso para querer dizer assim, para que ninguém se alarme com essas expectativas apocalípticas, de que essa relação muito específica do Abner com o Papa é o sinal do fim dos tempos. Eu não creio dessa forma. Todavia, creio que a aproximação do evangelicalismo com o protestantismo, aliás, com o catolicismo romano, cumpre uma triste profecia bíblica sobre a apostasia do fim dos tempos, ou do tempo do fim, que de alguma maneira reúne as grandes igrejas cristãs sob o fundamento mais da tradição católica do que da palavra de Deus, especialmente nos temas a respeito da imortalidade da alma, da guarda do domingo e de outras questões também. E nós entendemos isso como uma união que sim, de alguma maneira, espelha algo do que vai acontecer no fim dos tempos, com a perseguição daqueles que quiserem ser fiéis de acordo com o livro do Apocalipse. A gente vai poder destrinchar isso durante o debate. Maravilha, opinião dada inicial então do pastor Ezequiel. Nós vamos ouvir agora o pastor Bittencourt. Primeiro, bom dia, né, pastor? Bom dia, querido, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, irmão Ezequiel, a todos os queridos que estão conosco nesta manhã gloriosa. E tratarmos sobre este assunto vai ser um programa bastante enriquecedor. E esse é o desejo do nosso coração, então muitíssimo obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês aqui. Maravilha. Pastor, então 2 minutos para falar um pouco sobre esse assunto. A relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é um sinal do fim dos tempos? No contexto do encontro ocorrido, não vejo nenhuma implicação profética. Apesar das ressalvas que o Ezequiel aqui faz, não há nenhuma indicação da vinculação da estada de um líder
de um hierarca, um maioral da igreja, Assembleia de Deus, e que nós precisamos explicar algumas coisas também. O contexto contingente assembleiano, ele gira em torno aí de 20 a 20 milhões de assembleianos. O bispo Abner Ferreira, ele pertence ao Ministério de Madureira, que tem uma representatividade aproximada de 5 a 7 milhões de assembleianos. Portanto, os outros 15 a 17 milhões de assembleianos pertencem a uma outra convenção, a Convenção Geral, a chamada Missão, que é um guarda-chuva que abarca vários ministérios no território nacional. Então, obviamente, a estada do bispo Abner ali não representa estes 22 milhões de assembleianos. Então, ele fala do ponto de vista institucional e ele tem a sua representatividade por ser um dos líderes do Ministério de Madureira. A estada dele ali foi com base numa pauta cristã. Não há nenhum elemento de ecumenicidade ali. Ele foi a uma defesa de uma agenda, portanto, de uma pauta cristã, repito. E ao longo do debate, a gente vai ampliar esta ideia. É claro que a figura do Papa, nele se encontra a figura religiosa, que talvez seja de maior relevância, mas também ele é uma figura política, por ser o chefe de um Estado ali no Vaticano, é um país. Então, ali houve, por certo, um convite direcionado ao bispo Abner Ferreira e ele atendeu, e a pauta daquele encontro foi de natureza ecológica e também do meio ambiente. Maravilha. Opiniões iniciais dadas pelos nossos convidados. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através do 12997472010 e também através do Instagram, Facebook e YouTube. Você pode participar tanto dando a sua opinião escrita, como também participando da enquete. A enquete está disponível no Facebook e no YouTube, /Eu Tô Na Vida, e também no Instagram, @Cláudio Apolinário. Você pode lá também dar o seu voto para que nós entendamos aí o seu posicionamento. Nós vamos passar então aqui um compilado jornalístico, correto? Ou não? São áudios? Ok, então temos o áudio aqui do pastor. Eu achei que hoje era compilado. Áudio do pastor Edson Boaventura e também do pastor Isaac Pereira, falando sobre este assunto. A relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é sinal do fim dos tempos? Bom, eu diria que não a relação da Assembleia de Deus. Um homem, por mais alto que seja a sua patente dentro de uma igreja evangélica, ele não pode ser considerado como a igreja. Por exemplo, quem se reúne com o Papa para tratá-lo como sendo sua santidade, como sendo um homem santo, um homem cheio de piedade, não me representa. E sim, isso é sinal do fim dos tempos. Eu só aceitaria me reunir com o Papa se fosse nas condições de que eu tivesse a liberdade para me expressar. E eu me expressaria dizendo para ele que ele precisa se arrepender dos seus pecados, se converter, parar de produzir ídolos por atacado e pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas não foi isso, infelizmente, que aconteceu. Mas a Bíblia já nos alerta sobre isso. O apóstolo Paulo nos alertou sobre isso. No final dos tempos, essas coisas iriam acontecer. E elas, é claro, apontam para o fim dos tempos. O tempo é um funil e a volta de Cristo não tardará. E esses sinais vão nos dando a clara evidência disso. Eu acho que foi uma atitude infeliz, impensada, espero eu, porque um homem de Deus não pode se reunir com um idólatra para tratá-lo como se homem de Deus piedoso fosse. 96.5 Debate da vida. O sincretismo religioso é fundamentalmente pecado, porque o cristianismo é uma religião exclusivista. A salvação está somente em Cristo, e quem não crê em Cristo irá para o inferno. Portanto, esse ecumenismo que muitos líderes religiosos querem promover entre as religiões, em nome de uma suposta paz, é pecado. E muitas pessoas, ao verem isso acontecendo, essas coligações, essa comunicação entre diversas religiões, já levam para o outro lado, achando que isso é evidência do Apocalipse, são as evidências lá de Mateus 24,
e o final dos tempos está próximo. Isso sempre aconteceu na história da igreja, portanto, essa conversa entre o protestantismo e o catolicismo não é bom, não promove a verdade e tampouco é sinal do final dos tempos. Nós não devemos nos assustar, nós devemos sim reprovar, mostrar que o único caminho é o Senhor Jesus e não Maria, seguindo, esperando os reais sinais dos fins do fim dos tempos, que não é essa conversa entre o catolicismo e o protestantismo. Maravilha, então estão aí as opiniões do pastor Isaac Pereira. O pastor Isaac Pereira, ele deixa claro que no ponto de vista dele o ecumenismo que querem promover é pecado. Ele trata inclusive como pecado, pecado é errar o alvo, né? Vem de hamartia, mas ao mesmo tempo ele ressalta que ele não entende isto como um sinal do fim dos tempos. Não é bom, não promove a verdade, mas não é um sinal do fim dos tempos. Já o pastor Edson Boaventura, ele bateu mais forte, né? Dizendo que quem se reúne com o Papa para tratá-lo como santidade não o representa. Ele diz que sim, é um sinal do fim dos tempos, mencionando que a Bíblia nos alerta sobre isso, que são sinais claro-evidentes, e também menciona que é uma atitude infeliz tratar como santidade um idólatra. Então aí ele já radicaliza no ponto de vista dele com relação a este encontro entre o bispo Abner Ferreira, que é presidente da Assembleia de Deus Madureira, ali no Rio de Janeiro, e representa aí, como dito pelo pastor Arthur, uma grande parte dos assembleanos. E ele se reúne com o Papa e o trata, inclusive, como santidade. Daqui a pouquinho nós vamos colocar o vídeo para vocês verem. Então venha para cá, venha para o youtube.com/eutona-vida para você acompanhar aí o vídeo que nós vamos colocar daqui a pouquinho, que é a fala do bispo nesta convenção, ok? Então nós queremos que você participe conosco. Eu volto agora dando mais 4 minutos ao pastor Arthur, que terá tempo para explanar melhor o seu ponto de vista e deixar claro o seu ponto de vista para que você nos ajude. Já temos várias pessoas aqui mandando mensagens, inclusive a gente vê que o povo cristão tá bem, né? Animado. Tá animado, estão animados aqui, batendo, animados e batendo. Né? Mas vamos lá, vamos ver aqui a opinião do pessoal, qual é o posicionamento de cada um de vocês. Lembrando que você pode mandar a sua opinião, YouTube, Facebook, Instagram, /EuToNaVida e também através do WhatsApp da vida, que é o 12-99747-2010. Já vou antecipar, mande áudio no máximo 30 segundos, ou por volta de 30 segundos. Estou falando porque é um assunto polêmico e naturalmente vai dar um barulho bom aí, o pessoal já vem agitado e aí grava vídeos e áudios grandes. Então, aproximadamente 30 segundos. Pastor Arthur, 4 minutos, querido. Nós temos, pastor Cláudio, que desconstruir alguns errôneos conceitos. Conceitos que popularmente, culturalmente, até dentro da cultura protestante às vezes, ou até assembleiana, impedem de discernir o encontro, a natureza do encontro do que ocorreu ali no Vaticano. Os vaticanólogos, os homens, os peritos, eles agem com muita frieza, com muita... cada passo ele é muito calculado ali. E inclusive tem um elemento que o Vaticano, quando realiza determinados encontros, ele inclusive tem uma finalidade de distensionar a pressão do clero sobre a figura papal. Então a gente precisa, primeiro, a pergunta do programa hoje, ela tem um tom escatológico. Já disse na minha primeira fala que não vejo essa vinculação. Porém, não também deixo de acreditar na escatologia assembleiana que haverá um sistema religioso mundial capitaneado pelo anticristo, que seria o babilonismo religioso, lá de Apocalipse 17. Eu não nego isso. Agora, este encontro aqui não, querido, por favor, me entenda. Eu sei que a cultura brasileira, às vezes, ela é ruim para a admissão de que nós devamos dialogar. Um exemplo, se você for de uma cidade, e você for de uma cidade, um município pequeno aí, o prefeito da cidade, às vezes, ele convida o padre e o pastor. E o fato do pastor e o padre estarem no gabinete do prefeito, isso é ecumenismo? É estar ali numa postura de ecumenismo? Claro que não.
Ali, normalmente, o chefe do executivo convoca os pastores ou os padres ou o arcebispo para um diálogo em relação a alguma pauta de benefício à cristandade em geral, quer do catolicismo, quer do protestantismo. Então nós precisamos fazer uma distinção aqui entre o que é ecumenismo e o que é um encontro interreligioso. E também uma distinção do que é sincretismo, né? Eu lamento pela colocação do pastor Isaac, de colocar como sincretismo o que ocorreu ali com a estada do bispo Abner com o Papa no Vaticano. Não é um encontro ecumênico, é um encontro interreligioso. Não é um encontro ecumênico, muito menos sincrético. Por quê? No ecumenismo, você abre mão da sua fé e renuncia parte da sua fé para se aderir a uma outra fé. Ou a fé do lado contrário, por assim dizer, do lado oposto, a pessoa também, ou a igreja, ela renuncia parte da fé para a união de um ecumenismo eclesial, ou seja, de uma igreja, de uma unidade para uma única igreja. Foi isso que aconteceu com a estada do bispo Abner lá? Lógico que não. Ele não renunciou parte da fé evangélica assembleiana para se unir à fé católica. De forma alguma. O encontro ali foi interreligioso. Inclusive havia maiorais de outras tradições protestantes que normalmente caminham com a Igreja Católica num diálogo interreligioso. A chamada comunhão anglicana, os chamados pastores luteranos. E eu queria dizer que esse diálogo na Europa interreligioso é um dos mais naturais possíveis. Eles acontecem de forma natural. Há um diálogo normal. E sincretismo seria a mistura geral da fé, né? O plural de fé não é fezes, é fés, tá certo? Então, o sincretismo é eu abrir mão da minha fé, você da sua, e a gente monta aí qualquer coisa, ou a gente se une em torno da mesma fé. Então, uma coisa é comunicidade, outra coisa é interreligiosidade, outra coisa é sincretismo religioso. Okay. Pense nisso. Vamos ouvir o pastor Ezequiel, que também terá até 4 minutos para expor o seu ponto de vista. Bom, eu creio que os ânimos em relação a esse tema são sempre um pouco complicados, porque a escatologia eu acho que é a fonte de mais dúvida, mais ansiedade e mais, assim, de fato, um aspecto mais teórico da religião, porque quem pode dizer exatamente o quadro do fim dos tempos? Jesus mesmo, ele alertou contra isso, dizendo claramente que ele virá e as pessoas, pelo menos a maioria, será pega de surpresa. Então, não é tão simples assim a gente identificar os tempos e as circunstâncias e as conjecturas dos momentos finais da história deste mundo. O próprio adventismo do sétimo dia surge num contexto mais ou menos desse tipo e aprende a lição bastante amarga de não tentar prever o momento, a data exata de quando Cristo vai voltar ou não. Todavia, é importante a gente entender que coisas assim como o que acontecem nesse certo, entre aspas, ecumenismo, nos encontros interreligiosos, tem um pouco de um tom escatológico e que sim revela algo do fim dos tempos. Mas isso, conforme já disse também, não é uma coisa de exatamente agora. Isso é uma coisa que já data de 2000 anos no mínimo. Veja, por exemplo, 1 João capítulo 2, verso 18, diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. João, ele trata o fenômeno do anticristo como de alguma forma já presente e existente no primeiro século, mesmo que de forma um pouco embrionária. Paulo, em 2 Tessalonicenses, trata um pouco desse mesmo fenômeno, falando da apostasia que viria antes da volta de Jesus sendo efetiva. E esse conceito remonta muito a uma experiência muito complexa no Novo Testamento, que é a experiência de Judas. O que é o filho da perdição, que é o anticristo? É aquele que andou com Cristo, mas o negou.
apostatou. Esse é o protótipo do anticristo. Por isso, o adventismo do sétimo dia, isso com respeito à tradição católica e evangélica, entende que o catolicismo romano, com muita propriedade, cumpre as grandes imagens do anticristo na Bíblia. É uma comunidade que nasce cristã, apostata da fé no contexto político para ganhar um pouco assim de benesses da parte do imperador e tudo mais, faz um sincretismo religioso, por isso você tem uma comunidade católica romana que é cristã, que mantém a Bíblia judaica como palavra de Deus, mas tem ídolos, tem imagens de escultura, e esses não são os únicos problemas, né? Há um sincretismo com a filosofia grega, do qual vem toda essa ideia de mortalidade da alma, conquanto eu não queira ser leviano e imputar heresia de forma assim, sem contexto, né? Porque a gente não está aqui para discutir a imortalidade da alma, mas dentro da nossa visão, tudo isso entra no catolicismo romano, e a reforma tenta ir contra um pouco essas coisas, mas não avança plenamente. Às vezes mantém um pouco dessas coisas da tradição católica como se fossem verdades bíblicas. E aí os textos usados por catolicismo para falar de purgatório é usado para falar de estado intermediário, e essa coisa de que não morre, o pecado não traz a morte, e Jesus não morreu, pelo menos não como alma, que vai ter milhões de implicações heréticas no final das contas. E aí depois, agora já não se guarda mais o sábado, agora tem um domingo no lugar do sábado, e etc. E também não quero ser leviano e dizer assim, quem não guarda o sábado vai para o inferno e tá tudo. Não é simples as discussões. Mas dentro da nossa visão, todo esse quadro acaba implicando em um certo ecumenismo ou uma certa comunhão da parte dos protestantes com o catolicismo, que sim, é um sinal dos fins dos tempos em certo sentido, na nossa visão. Maravilha. Opiniões iniciais dadas, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Eu diria que o debate no YouTube está mais quente do que aqui, né? Então o pessoal lá já está batendo pesado lá. Mas vamos lá, daqui a pouquinho eu vou ler opiniões, nós vamos ter vídeos, vamos ter áudios. Inclusive, após o intervalo, dando tudo certo, nós vamos colocar o vídeo do Bispo Abner falando, para que você veja e ouça e não fique apenas na nossa fala, ok? Então vem para o YouTube para que você participe conosco. Se você conhece algum assembleiano, manda mensagem para ele aí. Né? Porque teve até um irmão que mandou aqui e falou: respeito com Madureira, que não é uma igreja, é uma nação. Né? Então aqui já virou Fla-Flu, meu irmão. Ou seja, é a nação corintiana, é a nação Madureira, e aí vai. Então nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação. Conhece algum assembleiano? Manda um WhatsApp lá para ele, pergunta para ele: olha, a relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é um sinal do fim dos tempos? É capaz de ele falar assim: não, como assim? A Assembleia de Deus? Não, porque tem muitas Assembleias de Deus, como dito aqui pelo pastor Arthur, e ele nem sabe quem é que está o representando. Mas lá ele esteve, e para o mundo ele não aparece como líder ou como representante do Ministério de Madureira. É óbvio que ele acaba aparecendo como líder dos evangélicos, como uma liderança que representa a Assembleia de Deus no mundo. Então eu acho que é isso também um ponto que a gente vai discutir. Vamos ao intervalo. Dele deixar claro que ele é o líder de Madureira na fala. Nós vamos ouvir mundo, aí. Mas pro mundo acaba aparecendo como assembleiano e pro mundo assembleiano como representante da Assembleia de Deus. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Nossa, que calor. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio. A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Instagram da vida? @Eu tô na vida. Hashtag tô seguindo. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433.
Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Não muda de sintonia. Vida FM. Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós? A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Música boa, toca na vida. Vem aí, o Seminário Bíblico Teológica Vida. Um curso presencial aos sábados, de formação bíblica e ministerial. Panoramas das Escrituras, doutrinas bíblicas, como interpretar a Bíblia lidando com falsas doutrinas e muito mais. Faça parte da primeira turma. 11 9 3355 6677. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Em você, empresário, você mesmo, empreendedor que está aí nos ouvindo. Quer aumentar as vendas do seu negócio de uma vez por todas? Quer se destacar da concorrência usando estratégias comprovadas de marketing digital? Então ligue agora para a Agência Chairo, a agência 12 vezes premiada e que vai fazer a sua empresa decolar no digital. Ligue agora ou mande um WhatsApp 11 9 8274 5116 11 9 8274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Vida FM. Vida. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Cláudio, você sentiu que nosso ar-condicionado hoje está trabalhando a todo vapor? Isso por causa Eu tô angustiado. Tá com frio aí? Já falei com o pessoal da SLG Service hoje, falei, gente, não dá pra virar essa letra pra cima, não dá pra dar um e tal. E aí já me disseram hoje o seguinte, não, já, inclusive já vão vir aqui fazer a manutenção, trocar o filtro, limpar o filtro, ou seja, manutenção preventiva. Você tem ar-condicionado na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, na sua loja, então faça a manutenção preventiva, que inclusive ajuda muito nesse tempo de Covid, né? Porque, ou seja, o ar-condicionado circulando, ele inclusive o Covid vai para lá e ele depois ele espalha. Então é importante que você faça manutenções preventivas no seu equipamento. Então, através de contratos mensais, você vai ter a oportunidade de ter manutenção preventiva em todos os seus equipamentos. Repito, você que é indústria, você que é loja, você que tem a sua casa, então faça a manutenção preventiva com a SLG Service. Pastor, eu não tenho manutenção preventiva, porque na verdade eu não tenho ar-condicionado, mas eu quero colocar ar-condicionado. Sabe qual que é o melhor tempo para você colocar ar-condicionado na sua casa? No tempo do frio. Por quê? Porque quando vem o calor, aumenta a demanda por ar-condicionado e aí todos os preços sobem. Então o momento de você colocar ar-condicionado na sua casa é agora. Então na sua casa, na sua empresa, faça a sua cotação com a SLG Service, que tem o melhor preço do mercado, tem a melhor estrutura do mercado e certamente vai te atender com excelência. Desenvolvem desde o projeto do ar-condicionado, isso é um grande erro que as pessoas cometem, inclusive. Vão lá, pegam um ar-condicionado, compra na Casas Bahia e depois chamam o camarada para instalar. Na hora que ele vai instalar, fala, ferrou, não tem jeito, não cabe, o teto não cabe, poderia ter sido um equipamento melhor. Então contate quem pode fazer o seu serviço com qualidade, ok? Então anote aí o telefone da SLG Service, 12 99638 8808, 12 99638 8808, repetindo, 12 99638 8808. SLG Service te ajudando a melhorar o clima. Se tem debate, tem vida.
Tem debate, tem a sua participação e eu quero pedir uma coisa pra você que tá aí no nosso youtube.com/eutonavida. Já deu aquele joinha? Ainda não? Tem muita gente assistindo, poucos joinhas, então vai lá. Pouquíssimos joinhas. Pouquíssimo, né? E tem muita gente assistindo lá. Isso, então nos ajude, vem pra cá, você tem que fazer 3 coisas. Se inscreva no canal, dá 3, não dá mais. Se inscreva no canal. Clica no sininho para você ser comunicado assim que a gente começar as nossas programações. Clica no joinha e manda uma mensagem lá, um oi, boa tarde, boa noite, porque toda vez que você interage com o perfil, o YouTube, ele distribui para mais pessoas, ok? Então participe conosco. Então, gente, clica aí no joinha agora. Isso vai nos ajudar para que o conteúdo chegue em mais assembleianos, ok? Para o pessoal saber que nós estamos discutindo o assunto e eles possam participar do debate de hoje. E participa da enquete lá também. E participa da enquete também. A enquete está à disposição no YouTube, está à disposição no Facebook, Eu Tô Na Vida, e também no Instagram, @Cláudio Apolinário. Nós queremos aí a sua opinião. Então vamos lá, vamos pela enquete? Pastor Arthur Bittencourt. Isso. O samba vai ser grande. Porque 76% estão dizendo que sim, que a relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é um sinal do fim dos tempos. E apenas 24% estão dizendo que não. No YouTube, 67-33. Portanto, a maioria da nossa audiência está dizendo que sim, que é um sinal do fim dos tempos. Deixa eu ver aqui. Só começou, pastor Só Cláudio. começou. Vamos ver aí se você aguenta o tranco. E aí, vamos lá aqui, ó. E aí no meu Instagram. No meu Instagram. Diga o senhor mesmo. Quanto? 100%. Começou agora o debate. Vamos ver até o final. 100% estão dizendo que é sinal do fim dos tempos. Até meio-dia, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Ok, nós queremos então a sua participação e a sua opinião através do Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida. Você pode mandar digitado, como você também pode mandar em áudio e vídeo através do WhatsApp da vida, que é o 12-99747-2010. Nós temos 3 áudios e temos mais considerações dos ouvintes. Eu leio na sequência, então a Simone vai colocar os áudios. Se você quiser mandar áudio ou vídeo, mande pelo WhatsApp da vida, que é o 12-99747-2010. Simone. Áudios tem o Fábio de Campinas, Giovan Martins de São José dos Campos e o pastor Adilson, que também é de São José. Paz e graça, pastor. Vida FM, tudo bem? Aqui é o Fábio de Campinas. Eu acho que é um sinal de apostasia, sim. Um absurdo chamar o Papa de santidade, entendeu? Eu sou da Igreja Batista, né? Já fui em Igreja Pentecostal. As igrejas pentecostais são sérias, a Assembleia de Deus é uma igreja séria, mas no caso da Madureira aí foi um absurdo, gente. Um absurdo. Tá bom? Essa é a minha opinião. Deus abençoe. O grande problema que eu vi em toda essa situação foram os críticos da internet pegando apenas alguns trechos da fala do bispo para apoiar aí a sua ideia sobre o ecumenismo. Por exemplo, gente da própria família mandou dizendo assim: olha só o absurdo que o bispo foi fazer no Vaticano sem antes tomar conhecimento do que e por que ele foi ao Vaticano e o que ele defendeu lá. Pastor Adilson, do Brasil para Cristo, Jesus chamou os sacerdotes de sepulcros caiados, né? Bonito por fora e podre por dentro, sujo por dentro, né? Se Jesus fosse convidado para participar desse encontro com o Papa, como Jesus chamaria o Papa? De santidade ou sepulcro caiado? Fica a interrogação, né? Gente, então tá aí, ó, a opinião dos ouvintes, o ouvinte tá indignado aí, mas vamos lá, Jesus voltará, é o codinome do que mandou aqui. Ecumenismo é uma armadilha de Satanás. Presbítero Wagner Terra, sincretismo, esse é pentecostal, hein? Wagner Terra. Isso mesmo. Né? Terra é pentecostal. Sincretismo religioso há muitos interesses. Josué Silva, já quero dizer que a Madureira não é uma igreja, é uma nação. Wilson Plaza, o ecumenismo no ramo da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, não é novo. O bispo Manuel Ferreira, presidente ou ex-presidente do Ministério de Madureira, tinha um bom relacionamento com a seita do reverendo Moon.
Gente, aí complicou, então, aumentou. Aumentou aqui a relação aí da igreja de Madureira com a questão aí de ecumenismo, né? Vamos ver, vamos no decorrer do debate aqui. Robson Beraldo, Assembleia de Deus com Deus pequeno mesmo. Fora que, com todo respeito a esse ministério, não é de hoje que cada vez mais essa igreja está fazendo a vontade do Deus com D minúsculo, pequeno, e fazendo gostos do diabo, pois não vigia em algumas atitudes. José Alves dos Santos, está escrito que no final dos tempos haverá um só rebanho, um só pastor. E Cledson Rodrigo, creio que não seja, mas com certeza os crentes verdadeiros vão acabar deixando a igreja por não concordar com isso. Bom, então tá aqui a opinião dos nossos ouvintes, você também pode participar, vem pra cá, participe conosco, você que inclusive é assembleiano. Você que é assembleano, você entende que o bispo Abner, esta atitude de ir ao Vaticano, de discursar lá no Vaticano, a gente vai colocar agora um trechinho, tá? Então se você puder, venha pra cá que a gente vai colocar um trecho agora, pra você ouvir o trecho com relação ao Papa. Agora não, quer falar alguma coisa? Então? Não, eu quero falar. Inclusive é ótimo que você coloque aqui. E todo esse pessoal que andou criticando, às vezes nem ouviu o conteúdo da fala do bispo. E eu quero desafiar essas pessoas a encontrar o elemento anticristão na fala do bispo Abner Ferreira no encontro dele no Vaticano. Eu quero que você me prove que o conteúdo, o conteudismo dele lá é uma pauta anticristã. Gente, mais uma vez, estudem a diferença entre o que é ecumênico, o que é interreligioso e o que é sincrético. É importante vamos lá, que antes que você faça uma consideração pesada, como alguns fizeram aqui, que está destilando ácido pelos lábios, que você entenda a natureza do encontro, porque senão alguns, desculpe a colocação, podem até morrer com o veneno que destilaram. Ok, mas vamos lá, o ecumenismo pesado aqui com alguns, hein, Cláudio? Ecumenismo, segundo o Google, ecumenismo é o processo de busca pela união, apesar das diferenças. O termo ecumênico provém da palavra grega ecumenen, que significa mundo habitado. Tá correto esse significado? Isso, por Heródoto, adotado no mundo helênico em 400 a.C. Entretanto, você sabe que uma palavra, existe uma semântica, as acepções dela vão mudando na história. E esta palavra tem 7 significados. Mas isso eu falo depois, eu gostaria de ouvir a fala do bispo Abner, porque ainda tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. Ok, então a pedido do pastor Arthur, vamos ouvir a fala do bispo Abner, e aí eu vou pedir pra nossa produção, quando você solta, Flavinha, dá pra dar pause ou não? Foi. Dá? Então vamos lá. Solta o áudio aí. Solta o áudio não, áudio e vídeo, tá? Se você puder, vem pra cá, pro nosso YouTube, pra você acompanhar aí o discurso do bispo Abner. Cumprimento sua santidade, Papa Francisco. Dá pausa, pode dar pausa. Já pode dar pausa. Pode dar pausa. Já pode dar pausa. Pode. Ele abre o discurso dizendo e chamando o Papa de sua santidade. Aí eu vou recorrer novamente aqui ao Google, pastor Arthur. Perfeito. Ao Google, sobre o que significa Google. Santidade. Isso. Qualidade ou virtude de santo. Estado de santificação, virtude, pureza, religiosidade. E aí eu quero ouvi-los então. Isso. Inclusive o pastor Ezequiel. Ou seja, chamar o Papa de santidade não está colocando na qualidade ou virtude de santo? Bom, certamente o pastor Arthur vai poder explicar um pouco melhor, mas os pronomes de tratamento, eles não necessariamente incluem esta noção. Vou fazer um exemplo mais polêmico para fugir dessa e deixar a parte religiosa com ele. Quando você chega para um político e chama ele de Vossa Excelência, não necessariamente você está dizendo que ele é um cara de caráter excelente. Por exemplo, os críticos do Jair Bolsonaro dizem que ele é um corrupto, quadrilheiro e vagabundo. Mas às vezes o tratam lá na tribuna de Vossa Excelência. Vossa Excelência, o presidente do Brasil não pode fazer isso. Porque é uma coisa normal, é um pronome de tratamento. No seu íntimo, você acha que o cara é um corrupto. Ok, então quando vier o anticristo, ele tiver uma posição de autoridade, nós vamos chamar ele também de Santíssima Trindade.
Não, irmão, a gente aí é não uma vai discussão estar aqui. difícil. Hã? É, A gente não vai estar aqui para os pré-tribulacionistas, mas para quem é pós, a gente vai estar. Então, ou seja, se estivermos... veja isso. Quem não Ok, ficar, mas não vamos vai colocar ter na problema. condicional. Se estivermos, nós vamos chamá-lo então de Santíssimo também, por uma questão de pronome de tratamento? Veja, a figura do anticristo escatológico, ele é mais um líder político do que religioso. Então, eu descarto a possibilidade do uso deste pronome de tratamento ao anticristo escatológico futurista. Então, mas ainda que eu não trate ele então de santidade, trate ele do quê? De Vossa Excelência. Então, eu vou tratar ele, sabendo que é o anticristo, é o demônio na minha frente, vou tratar ele de Vossa Excelência. É o que a gente precisa entender, o que é a norma culta de uma gramática e o diálogo corriqueiro e popular da mentalidade cultural moderna ou odierna. Então vamos fazer o seguinte... vai depender disso. Tá, mas vamos fazer o seguinte então. Eu preciso explicar aqui. Não, eu vou deixar você explicar, mas vamos lá, ó. A nossa enquete, por enquanto, tá 65 a 35. Ó, já tá baixando. No YouTube. Não, no YouTube. Tá baixando. Não, você tá falando do Facebook. Ah, é? Você tá falando do Face. Então vamos lá, vamos repetir aqui, ó. No Facebook, tudo. 76 a 24. Certo. No YouTube, 67 a 33. Então, realmente, baixou 2 pontos percentuais. Olha aí. 2 pontos percentuais. Tá dentro da margem de erro. Tô pentecostal, ó. Mas tá dentro da margem de erro. Mas eu quero fazer o seguinte, ó. Pra todo mundo que tá com a gente aí agora, no YouTube, eu vou pedir pra Flavinha agora trocar pra minha enquete. Ok? Então coloca aí. Você concorda em chamar o Papa de Santíssimo? De santidade. De santidade? Vossa santidade. De Vossa Santidade, Sua santidade. que, segundo o dicionário, santidade nada mais é do que qualidade ou virtude de santo, estado de santificação. Então eu quero saber se você concorda com isso. Então nós estamos encerrando neste momento esta enquete e vamos colocar lá na enquete agora do YouTube. Entra lá, você concorda em o pastor Abner ter chamado o Papa de santidade, sua santidade? Foi esse o termo? Exato, foi o termo. De sua santidade? Então eu quero saber a opinião de vocês aí. Já vai subir aí. Ok? Já vai subir aí. Acabou de subir, ó. Então respondam aí pra mim quem está no YouTube. Estamos com quase não, batemos 120 pessoas assistindo online, simultâneos. Então vote aí, já tem 10 votos lá. Você concorda em chamar o Papa de Vossa Santidade? É óbvio que nós temos uma audiência enorme de católicos. Então, para quem é católico vai concordar. Agora, para quem é evangélico, você concorda com chamar o Papa de sua santidade? Pastor Arthur, já na cara do gol, sim. 93% estão dizendo que não. Okay. Apenas 7% estão concordando. Começou agora. Mas é uma norma culta, é uma forma de tratamento, é um pronome de tratamento. A questão é, há uma divergência entre as duas religiões. Isso, existe. Uma coisa é a fé católica, outra coisa é a fé evangélica. E é bom que se diga de início que a verdade bíblica e teológica da fé evangélica é inegociável, é indeclinável. Não há comunhão e união onde não existe a verdade. O que ocorreu ali é uma pauta cristã. Ok, mas chamou de santidade, pastor. Eu vou explicar isso, só estou fazendo uma colocação, um introito. Veja, nós somos mordomos da criação. Deus concedeu ao homem o domínio sobre a terra. Esse domínio, ele é colaborativo. Esse domínio é responsável, ele é delegado. Nós temos um mandato cultural. A pauta do encontro, a natureza daquele encontro lá, foi a respeito do meio ambiente, da preservação ecológica, lutar contra a redução da biodiversidade. Ok, mas o senhor comentou que tinham lá vários líderes. Sim, de várias outras religiões. De várias outras religiões. Exatamente. Ele só cumprimentou o Papa? Como? Ele só cumprimentou o Papa? Ele só se referiu ao Papa como santidade? Diz? Não. O bispo Abner? Não, é protocolo no Vaticano. Isso é um protocolo. Então, mas ele só cumprimentou o Papa? O resto ele não cumprimenta? Porque o anfitrião do encontro, veja, ele foi convidado, o anfitrião então eu vou um pouco mais longe. Eu vou um pouco mais longe. Eu vou um pouco mais longe, então. Vamos dizer, e aí eu vou rachar aqui um pouco mais, vou dar um pouco mais de distância. Mas eu quero explicar. Porque queira ou não, ok. O pronome. Porque queira ou não, a Igreja Católica, ela é considerada uma igreja cristã.
Ponto. Sim, claro. Embora hajam divergências, mas ela é uma igreja cristã, a igreja evangélica, ela é uma, não vou dizer uma dissidência, mas a partir da reforma, o protestantismo surge a partir do catolicismo. Mas vamos dizer então que tem um encontro e o anfitrião é o Babalorixá, pai de Ogum. Certo. Vamos tratá-lo também de santidade. Se houver esse protocolo, lá tratamos também de santidade. E aí você deve se recorrer aos protocolos e à norma culta. Você não vai encontrar esta designação a um líder religioso afro desta forma, pelo menos na norma culta. Mas eu vou explicar aqui agora. Mas antes de explicar, eu preciso também fazer um resgate histórico aqui. Pastor, já estamos, até que diminui um pouquinho, 86% dizendo que não e 14% dizendo que sim. Vai diminuir, escute o que eu estou falando, 14% concordam. Não sou profeta, mas vai diminuir. Mas a pergunta que eu faço é se concordam porque concordam ou porque são assembleanos e estão defendendo em causa própria. Ah, sim. É uma pergunta. Sim, é uma pergunta que fica. Interessante. Agora, deixa eu só colocar um ponto histórico aqui, Ezequiel e Cláudio. No chamado Concílio de Trento, em 1545 a 1563, durante quase 18 anos, aconteceu a Contra-Reforma, que é a chamada Reforma Católica, como uma reação à Reforma Protestante que você acabou de mencionar. E os cânones de Trento definiu que os protestantes são hereges. Entretanto, em 1870, ocorre o penúltimo Concílio Vaticano I. Em 1962 a 1965, acontece o Concílio Vaticano II. Portanto, em quase 300 anos, esse período ficou conhecido como Catolicismo Tridentino. E no Catolicismo Tridentino, no Vaticano II, nós já não fomos mais chamados de herege, nós somos chamados de irmãos cismáticos ou separados. Porém, os cânones de Dort não foram revogados pela Igreja Católica. Ao mesmo tempo, por incrível que pareça, nós somos chamados de hereges pelos católicos e também irmãos separados. Até uma decisão de 2007, quando na gestão do pontificado de Bento XVI, ele reconhece que outras igrejas como protestantes também são instrumentos de salvação no mundo. Isso é importante colocar claramente, porque a Igreja Católica do Vaticano II é uma igreja diferente do período anterior. Bem colocado. Há uma certa um elemento progressista será que esse elemento progressista, ele também não é, pastor Ezequiel, um caminho para o ecumenismo? Sem sombra de dúvida. Ou seja, uma preparação. Assim como hoje aí a aferição de febre, né, de temperatura, já é uma... Não me parece meio que uma preparação, já te deixando meio que acostumado. Então, será que já não é uma preparação? Sem sombra de dúvida, o catolicismo se adaptou ao que aconteceu na reforma e em muitos momentos está incluído dentro da reforma. Você vê na grande parte dos debates que a gente faz, sempre tem os pais da igreja, a igreja, os concílios, etc., como até autoridades, às vezes, para definir um ensino ou outro, que é um pouco de uma mentalidade católica que ainda existe no evangelicalismo até hoje, né? Olha, nós temos aqui várias opiniões de ouvintes. Eu vou ter que ir para mais um intervalo, pastor Arthur. Vai. Mas a vantagem é o seguinte, bom, pelo menos é o que eu recebi informação até agora. Não dá tempo para eu falar alguma coisinha mais não? O pastor do terceiro bloco agora, acho que ele não vai poder participar. Houve um imprevisto, ele não pode. Então a gente vai ter mais tempo para a gente debater. Então o pessoal que pena, mas eu gostei, porque eu vou poder falar mais coisas. Olha, nós vamos para o intervalo então, mas, Flavinha, põe só o comecinho de novo. Põe só o comecinho de novo. Você volta com isso para eu poder explicar? Voltamos e aí a enquete continua lá no YouTube. Você concorda em chamar o Papa de Vossa Santidade? Vamos lá, vamos ao trecho. Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão pela República da Argentina. Irmão da República. Aí tem gente que ainda falou Sua Santidade de novo. E tem gente que falou o seguinte, falou, pior não é chamar de santidade, é argentino. Né? Ou seja, aí começam os memes da internet. Meu irmão argentino. Ou seja, ele errou de ponta a ponta. Vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa. Mas volta já.
Neste domingo às 10 horas da manhã, venha testemunhar uma festa nos céus e na Bíblica Vida em São José dos Campos. É nosso primeiro culto de batismo e uma celebração linda com a declaração pública da fé pelo descer das águas. Vamos viver juntos algo novo neste lugar. Anota o endereço: Rua Doutor Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152, Palácio Sunset, Jardim Limoeiro, São José dos Campos. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. O som que é tudo de bom. Vida! Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você, vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Facebook.com/EuToNaVida. É só curtir e compartilhar. Atenção, passageiros do metrô. São Paulo está de volta e as obras não param no metrô. Na linha 17 Ouro, retomamos as obras e a estação Morumbi foi concluída. E seguimos avançando com mais portas de plataformas e os projetos da linha 19 Celeste até Guarulhos e da linha 20 Rosa até São Bernardo e Santo André. São Paulo e o metrô estão mais fortes do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Não muda de sintonia. Vida FM. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E a Rádio Vida tem sido bênção na vida de muita gente, né, Cláudio? Muita gente aprendendo aqui com a Rádio Vida, aprendendo mais da palavra de Deus, né? E sendo aí edificado pela palavra. O que mais tem me alegrado nos últimos dias são vidas se reconciliando com Cristo. Pessoas dizendo: pastor, eu decidi voltar ao Senhor, eu decidi voltar aos caminhos do Evangelho, eu decidi voltar a congregar. Pastor, que alegria ver, sentir Deus novamente, como há muito tempo eu não sentia. Então a minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de, através da Rádio Vida, através da Bíblica Vida, pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Se a vida tem sido bênção para você, não deixe de contribuir, não deixe de nos ajudar. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua contribuição. Então, se você puder contribuir com qualquer valor, o que importa é com que coração, que você tenha entendido a missão, o porquê de ofertar. Eu não contribuo para manter uma rádio, eu não contribuo para manter uma igreja, eu contribuo para que o Evangelho de Cristo seja levado através desta emissora, através da igreja, mas que nós possamos entender que nós estamos sendo missionários, nós estamos enviando quando nós contribuímos. Então, se você puder contribuir, o nosso Pix, que é a forma mais fácil de você contribuir, é o DOE, D-O-E, doe@biblicavida.com.br, doe@biblicavida.com.br. Pastor, eu não tenho Pix, eu não gosto do Pix, eu posso fazer transferência? Pode. Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6. Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida. O nosso CNPJ, se você for fazer de um outro banco que não seja o Bradesco, é o 13-309-776-1000 ao contrário 30. 13-309-776-1000 ao contrário
30, ok? Em nome de Igreja Bíblica Vida. Mas o Pix é o mais fácil, doe@biblicavida.com.br, doe@biblicavida.com.br. Então nos ajude a manter a programação no ar, nos ajude a seguirmos em frente e pregarmos o verdadeiro Evangelho de Cristo, ok? Nós precisamos de você, nós precisamos da sua ajuda, você é importante para nós. 96.5 Debate da Vida. De volta com Debates da Vida, e você participando junto com a gente, mandando seu áudio, mandando seu vídeo através do nosso WhatsApp, que é o 12997472010. Lembrando, mais uma vez, você que está aí no nosso canal no YouTube, dá aquele joinha pra gente. Cláudio, como que tá a nossa enquete aí? A nossa nova enquete, né? Mas vamos lá, a outra enquete ainda está mantida, pelo menos no meu Instagram. Relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é um sinal do fim dos tempos? 100%, travado. Nossa! Colou no 100% lá e não recua de jeito nenhum. Atualiza a página, irmão. Acabei de atualizar, acabei de entrar, ou seja, o povo não está contente aí não com a atitude do bispo Samuel, Manuel. Nem um dos dois, é o Abner. Exatamente. Porque na verdade tem o Samuel, que é em São Paulo, tem o Manuel, que é o pai, o fundador, primaz, né? É o bispo primaz do Ministério de Madureira. Ele é o patriarca. Ele é o patriarca. Ele é hoje presidente de honra, né? Nacional. Exato. E o Abner, que é a partir de Madureira, a partir do Rio de Janeiro, correto? Exatamente, que é da igreja matriz, da igreja mãe histórica das Assembleias de Deus, o Ministério de Madureira. Ok. Então o pessoal não está muito contente não, mas vamos lá. Temos aqui também a enquete com relação a se você concorda em chamar o Papa de Vossa Santidade no YouTube, 84-16. Então quer dizer, o povo não concorda. Então, Flavinha, volta para mim então a enquete anterior. Tá, vamos colocar novamente a enquete anterior. Com relação a chamar o Papa de Vossa Santidade, 84% não concordam dos que estão conosco aí no YouTube. Agora a opinião de vocês, ela é muito importante para nós. Então, Simone, vamos aí aos áudios que o pessoal mandou e a gente continua aqui com os nossos convidados. 3 áudios? Jesus, temos, olha, você vê quanto? 5, coloca 3, depois a gente coloca o resto. Vamos lá então. Vamos indo. Robson Beraldo, de Taubaté, Cardoso, de Caçapava e Antônio Oliveira, também de Taubaté. Com todo respeito ao povo que congrega na Assembleia de Deus, só que esse ministério deixa a desejar com algumas atitudes, principalmente com a desse pastor. O povo também católico, alguns congregam, né, quem congrega na igreja católica ou na pior igreja evangélica que tem as piores atitudes, mas segue a Cristo verdadeiramente, é um povo que vai ser salvo. Então eu falo da igreja de Cristo. Agora, sobre unir com a igreja católica, que tem idolatria, diversos problemas, eu não concordo não. Bom dia a todos da rádio, Pastor Cláudio. Se esses dois líderes, o Papa e esse bispo, foi se encontrar para discutir a fome do mundo, para reduzir a pobreza do mundo, ótimo, deveria até acontecer mais vezes. Mas se for para discutir outra parte política e a parte da ecologia, né, como floresta amazônica, aí tem que parar e repensar os fatos. Bom dia, Rádio Vida, paz do Senhor a todos, Antônio Oliveira aqui de Taubaté. O ecumenismo, ele é um pecado, ele é uma faceta da operação do anticristo. Agora, se esse encontro foi um encontro para tratar desses assuntos, nós não sabemos. Agora, a fala do pastor presidente também é uma fala tendenciosa, e aí eu não concordo. Entendeu? E os sinais já estão aí. E não adianta ficar falando que ainda não é, que nós já estamos sim, né, nos fins dos tempos. Bom, estão aí as opiniões dos nossos ouvintes. O Vicente Paulo, sim, é um sinal do breve ecumenismo. Acredito que vão querer anular o sábado bíblico e colocar o domingo no lugar como já vemos hoje. Já é uma realidade. Paloma Silva, sou evangélica da Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos. O Ministério do Madureira espantou pelo menos a mim com tal atitude.
Fábio Alves de Almeida, um absurdo chamar o Papa de santidade. E não que essa Assembleia de Deus vem se apostatando e se misturando com política, etc. Batista, e creio que existem pentecostais sérios. Diego Júnior de São José dos Campos, se é algum sinal da volta de Jesus, eu não sei. Mas se referir ao Papa como sua santidade, sabendo que o líder católico ensina o evangelho totalmente errado, como idolatria, canonização de pessoas, guarda de domingos e tantas outras coisas, é no mínimo estranho. Pastor Arthur. Vamos lá, gente. Para tudo, por favor. Você que está acompanhando a gente até agora, e eu espero que os próximos comentários já haja uma mudança de entendimento. O que aconteceu ali não foi ecumenismo. Foi encontro e diálogo interreligioso, cuja pauta era no ponto de convergência da fé evangélica com a fé católica. Como Cláudio dizia agora há pouco, o catolicismo é um movimento cristão, faz parte da cristandade. Nós rejeitamos as doutrinas católicas, cardinais, a mariologia, a mariolatria. Sim, nós não compactuamos com as doutrinas católicas. Do purgatório, sim. Da idolatria e da intercessão a mortos, porque orar a santos é orar a pessoas que estão mortas. Homens que foram homens, quem sabe de Deus, homens e mulheres de Deus, nós não sabemos, só a eternidade revelará, e estão no paraíso, mas não podem ouvir orações de pessoas vivas, porque não há comunicação entre os vivos e os mortos. Quanto a este ponto, estamos fechados, permanece a separação da fé católica da fé evangélica. Entretanto, na natureza deste encontro que ocorreu no Vaticano, este encontro tinha uma pauta, e esta pauta é uma pauta cristã. A pergunta é, você que é cristão, querido, você querida, cristão ou cristã, você concorda de uma pauta cristã contra o aborto? Nós somos contrários ao aborto, católicos e protestantes? Sim. O holocausto moderno, a cultura da morte, o genocídio de inocentes, nós somos contrários. Você é contrário à ideologia de gênero? Sim, os cristãos são contrários à ideologia de gênero. Somos contrários à sexualização das crianças numa fase precoce? Somos contrários. Você é contrário ao casamento de pessoas do mesmo sexo? Os cristãos, em linhas gerais, são. Apesar de uma ala progressista católica, dentro da Igreja Católica, forçando na figura do Papa para que ele ceda à união ou ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Você é contra a exploração de mulheres e crianças? Nós somos. Então, querido, o que aconteceu ali não foi ecumenismo. Ecumenismo doutrinário é pecado? Concordo, é pecado. Ecumenismo eclesial, para eu deixar de ser a minha igreja e o Cláudio deixar de ser a Bíblica Zoe e virar uma igreja só, no caso aqui dá porque é a mesma fé evangélica, mas fazer um tipo de ecumenismo de fés diferentes, não, aí nós não concordamos. Ecumenismo eclesial também poderíamos dizer mas pecado, ecumenismo, isso é sincretismo. Ecumenismo é o processo de busca pela união apesar das diferenças. Não foi o que aconteceu? Uniu apesar das diferenças? Veja, não, a pauta ali foi uma pauta cristã, pastor Cláudio. As pessoas precisam entender isso. E nós precisamos entender que ali era o meio ambiente, ecologia, doutrina da criação. Você é cristão? Então você é um mordomo da criação. Nós devemos preservar, termos atitudes práticas no dia a dia de preservação ao meio ambiente? Sim. Você jogar uma casquinha no chão, uma sujeira, amontoar, gerar lixo, você jogar uma latinha de refrigerante, de cerveja, seja lá o que for, de garrafa no chão que vai pro ralo, entope, dá enchente, dá problema. Cadê a consciência ecológica? Cadê a consciência do meio ambiente? Então é nesse aspecto do cumprimento do mandato cultural que o bispo Abner esteve lá presente. Pastor Ezequiel, eu queria ouvi-lo um pouco. O pastor Ezequiel está quietinho, porque na verdade é o pastor Arthur que está apanhando sozinho, né? Então ele tá deixando. Os canhões estão direcionados. Deixa bater. Não, tá muito bom ouvir o Arthur. Mas assim, a questão do ecumenismo é uma questão um pouco complicada, porque eu acho que tem um ecumenismo bom e um ecumenismo ruim. A gente pode colocar dessa forma, que o que o pastor Arthur está colocando como um encontro interreligioso algo positivo e o ecumenismo algo negativo. Mas uma outra coisa importante é que o ecumenismo geralmente ele acaba pressupondo mesmo sem querer uma liderança.
E o catolicismo, como é uma igreja muito maior, Exato. muito mais rica, muito mais influente, poderosa em vários sentidos, políticos, econômicos, sociais, ela acaba se impondo. Então esse ecumenismo ele é um pouco complicado. A gente não deve se furtar a dialogar. Se o Papa me convidasse para ir lá bater um papo com ele, eu iria, não tem nenhum problema nisso. Iria tratá-lo bem e me sentiria muito honrado. E o chamaria de santidade para cumprir o protocolo? Não tem de santidade? Sem nenhum problema. Olha aí, Cláudio. O Babalorixá também. Também, não tem problema, na minha opinião. Se a norma culta estabelece... Deixando claro que assim... A norma culta, nós não somos cidadãos dessa terra. Somos dessa terra. Não, ok, mas nós somos lá do céu. Mas nós somos do céu. O Bolsonaro de excelência, cara. Não, mas aí nós estamos falando de religião, nós estamos falando de pessoas que não professam a mesma fé. Mas é complexo isso, porque a gente não precisa concordar para ter esse tratamento. Eu quero ouvir mais trechos por exemplo, do discurso tem do muito bispo. evangélico que não concorda que se chame, por exemplo, no contexto presbiteriano, o pastor de reverendo. Isso. Porque esse é um título de Deus. Aliás, tem pessoas que dizem só tem um pastor que é Jesus, todos os outros são falsos porque esse é um título só de Jesus. Então, às vezes, as pessoas têm um pouco dessa sensibilidade. Agora, quando eu chamo alguém de pastor, ou de reverendo, ou de santidade, ou disso ou daquilo, eu não estou implicando esta visão que o crítico acha que eu estou. Porque isso é complicado, senão você julga a questão meramente pela palavra e não pelo contexto em que ela está sendo usada. Certo. Ok, deixa eu ouvir os ouvintes. O vídeo, pastor Cláudio? Eu vou seguir os vídeos também, mas olha... eu queria ouvir o ouvinte para entender o que o ouvinte está dizendo sobre o assunto. Nós temos mais áudio, Simone? Tem muito áudio. Tem muito áudio, Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, 3. Põe 3, né? Põe 3. Antes de prosseguir inclusive no o pastor Edson Boaventura, que tinha a opinião dele inicialmente dada, vamos ver se mudou, porque ele mandou pra cá de novo. Eu quero saber. Inclusive, antes do segmento do vídeo do Bispo Abner lá, ficou pendente uma explicação aqui do pronome de tratamento que eu gostaria de explicar. Mas você tá concordando, até o Ezequiel concordou? Com o quê? De que pode tratar de sua santidade. Mas então, isso precisa ser explicado, Cláudio. As pessoas precisam entender. Veja, como o Ezequiel falou bem na fala dele passada, às vezes um pronome de tratamento, ele não traduz em si o que de fato significa. Então veja, quando você vai para o dicionário, eu, à época de universidade, aprendi que ao se referir a um líder religioso, eu deveria me dirigir como Vossa Eminência, não é é eminência, uma pessoa que está elevada, uma pessoa que está, portanto, numa condição elevada. Porém, quando a gente vai para a norma culta da gramática portuguesa, eu quero, mais uma vez, como fiz o desafio no bloco anterior, que alguém me prove que a forma do pronome de tratamento utilizada pelo Bispo Abner em relação ao líder mundial religioso católico está incorreta. Ok, claro então vamos lá. Porque vamos imaginar brasileira... Vamos imaginar dentro da Assembleia de Deus Madureira. Isso. Madureira. Não é só Madureira, qualquer... Ok, mas o Manuel... Não, ok, mas o Manuel Ferreira. Ele é então lá o bispo primaz. Isso. Vamos dizer que em convenção baixem lá, você esdrúxulo, tá? Você esdrúxulo. Sim. Mas vamos dizer que em convenção baixe lá que agora ele tem que ser chamado de a quarta pessoa da Trindade. Foi bem pesado. Bem pesado. Não, talvez aí... Vai a norma culta diz que eu tenho que chamá-lo de a quarta pessoa da Trindade, nós vamos chamar de quarta pessoa da Trindade? E sua santidade. Se fosse sua santidade. Então, veja, a questão é que a norma culta estabelece... Então, existe um processo de admissão de uma determinada expressão ou palavra dentro da gramática. Existe um processo evolutivo. No caso aqui, vossa santidade, preste atenção, você aí que criticou, que jamais disse que falaria ou chamaria o Papa de santidade e tudo mais. Isso é um protocolo da norma culta, que diz que quando você está diante de um líder mundial, seja o Papa do catolicismo ocidental, seja o patriarca da Igreja Ortodoxa Oriental ou até Dalai Lama, pastor, você a norma deve culta se dirigir a ele como sua santidade. Não, é mas o que diz o dicionário. Não, mas só sua santidade ou tem outros termos que poderiam ser utilizados? Tem outros termos. Por exemplo, Vossa Eminência é aplicado a cardeais. Okay. Né, dentro da estrutura não, mas não hierárquica. Papa, existe algum outro nome ou somente santidade? Com imprecisão, alguns se referem a ele como Vossa
eminência, do ponto de vista bem estrito e técnico, tá? Então, muitos se a norma culta, se a norma culta dissesse que eu tenho que tratar o pai de santo lá, o Babalorixá, de sua santidade, eu teria que tratar ele como sua santidade. O problema, e eu acho... O senhor trataria ele? Eu duvido que seria incorporado na norma culta. Não, mas eu tô aqui conjecturando. Eu tô no supositório. Mas eu não vou entrar na suposição, né? Na sua capacidade imaginativa. Eu entendo o que você está dizendo. Se fosse nesses moldes que você colocou para entrar na sua hipótese, é claro que não. Pelo amor de Deus. É claro que não. É claro que não. Mas por quê? Porque aí nós atentaríamos contra um atributo divino da grandeza de Deus, um atributo incomunicável. Pô, mas se é um atributo incomunicável... A Trindade não mexe, não aumenta, não muda, ela é imutável. Você não mexe na Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um só Deus eu tô em dizendo, três pessoas. Não vou colocar a quarta. Não. Eu tô falando no caso lá do Babalorixá de ser chamado de sua santidade. Se a norma culta dissesse isso, o senhor trataria ele assim? Se a norma culta estabelecesse sua santidade como um pronome de tratamento. Isso não significa dizer que eu estou reconhecendo que a fé deste senhor é superior à minha, ou ela é então, o senhor elevada. Chamaria. Se estivesse na norma culta, sim, mas não há registro. Também. Não há registro. Não, sim, eu tô dizendo sim. Entendeu? Vamos aos áudios. Agora, eu queria, inclusive, falar, eu disse aqui, um prefeito convidando o pastor e um padre no gabinete para alguma pauta cristã na cidade. Isso é ecumenismo? Eu já participei. Mas a pergunta é se você chegaria lá nesse gabinete e chamaria o padre de sua santidade. Essa é a pergunta. Veja, eu fui convidado uma ocasião para participar de um encontro de outras fés. Por exemplo, na Breda, antiga Breda, ali era um culto que era chamado de ecumênico, mas o encontro era interreligioso. Eu disse assim... Então, pastor, mas não é uma linha muito fina? É uma linha fina, mas é preciso explicar. A minha estada ali foi condicionada à minha liberdade de expressão de fé. Eu disse, eu vou, se eu tiver uso da palavra e poder pregar a palavra de Deus com liberdade. Então eu estava ali diante de autoridades eclesiásticas, de padres, bispos, inclusive de representantes da religião afro, e eu fui abrir a palavra de Deus e preguei. E falei em 5 minutos e também tive a humildade de ouvir estes líderes religiosos de outras... E tratou de santidade? Não, porque não estabelece na norma culta fazer isso, esse tipo de abordagem. Só o Papa, não é? Só o Papa. Gente, é os só líderes mundiais. Então existe uma norma culta. Isso. Mas os líderes mundiais... religiosos mundiais. Então o Abner também poderia ser chamado de... santidade? No caso, culta? No caso específico, não, porque ele seria na hierarquia, na igreja jerárquica, ele é um dos hierarcas, ou seja, uma das autoridades. Só que ele é, se eu não me engano, como é que o Papa tratou ele, pastor Bittencourt? Eu não vejo no vídeo a abordagem do Papa em relação às outras autoridades, porque não é um retorno individualizado. São os líderes falando ao Papa e o Papa se dirige a todos agradecendo. Precisaríamos ter acompanhado todo o encontro que foi filmado e ver este vídeo. Certamente mas o Papa não chama ninguém de santidade. Com certeza não. Certamente o Papa não chama ninguém de santidade. Por quê? Mas ele é tratado como santidade. É um pronome, é um protocolo e, por certo, ele não faz isso porque ali não está nenhum líder, com algumas exceções, com exceção do patriarca de Istambul, de Constantinopla, na verdade, antiga Constantinopla, e hoje o patriarca me parece que é russo, né? Está na Rússia. É isso aí. O Rufus está dizendo que tem pastor que é chamado pelo nome e já acha ruim. Tem que ser chamado pelo título. Aí o cara lá no Vaticano, como é que é? Santidade. Vamos aos áudios. Vamos lá. Então, Rufus Godoy de Taubaté, presbítero Marco Forte de São José dos Campos, Jovan Martins de São José. Bom dia a todos. Pode ser que seja um sinal, sim, do jeito que de uns anos para cá o próprio cristianismo, né, se intitula mais evangélico do que baseado em Cristo. Então, é uma somatória de fatores, né, necessários acontecerem. Bom dia, Rádio Vida, paz do Senhor, presbítero Marco Fortes aqui falando. Eu acredito, queridos, que o bispo ter ido lá no Vaticano, chamado o Papa de Sua Santidade, ele representa ele mesmo.
Não podemos colocar uma instituição representada por um homem só, porque não representa. A Assembleia de Deus é muito grande. Tem a Assembleia de Deus do Brás, tem a Assembleia de Deus do Belém, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Então é muito grande para ser representado por uma pessoa. Estou contigo, pastor Arthur Bittencourt, isso é muito bom. Realmente as pessoas não sabem do que foi tratado o assunto e criticam, destilando o veneno, falando que é errado, que é pecado, que Jesus está voltando e que isso é muito ruim. Inclusive eu tenho pessoas da igreja e da família que fizeram isso e eu refuto porque eu não acho isso justo. Vamos lá, que enquanto o ouvinte vai indo aqui, nós vamos debatendo aqui. Abre os microfones, Simone, pode abrir. Eu quero agradecer esse irmão aí, fez coro comigo, e ele é o primeiro a fazer isso, então eu tenho que agradecê-lo no seu nome, mas parabéns então aí você perguntou o que eu falei, na tua reação, eu falei assim, é pra aplaudir de pé, igreja. Mas olha, eu aplaudo aqui, eu tenho que comemorar. Olha, mas vamos lá, ó, nós temos mais opiniões aqui em áudio, eu quero colocar os ouvintes aqui. Inclusive o pastor Edson Boaventura, que falou no áudio inicial e que tá mandando áudio aqui. Então, quer dizer, ele falou e tá acompanhando o debate. Olha aí, que bacana. Inclusive ele que veio do catolicismo. Olha aí. Então vamos ouvir aí o pastor Edson Boaventura, Diego Júnior e a Elisângela. Bom dia a todos mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Como foi usado agora há pouco aí a questão da semântica das palavras, eu quero dizer com o conhecimento de quem trabalhou com a Igreja Católica, de quem vivenciou o catolicismo por dentro, de que a semântica desse tratamento de Vossa Santidade para o Papa é o seguinte, é que o Papa é infalível, alguém que está acima das outras pessoas na questão de que não peca, sobre ele não pesa o pecado. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. A gente fica pensando, será que foi realmente com a preocupação com o meio ambiente? Ou será que é para dar uma disfarçada aí, para uma aproximação aí futura? Fica a minha pergunta aí. Bom dia, minha opinião como assembleiana, sim. Tá sim, eu acho que a igreja hoje, a nossa assembleia toda, estão se vendendo muito, né? Estão se vendendo, isso é o sinal dos últimos dias, né? Porque estão esquecendo realmente do Senhor Jesus e se vendendo por qualquer coisa, né? E isso daí é o fim dos tempos, com certeza. Tá aí, ó, a irmã dizendo que é assembleiana e dizendo que a igreja está se vendendo. O irmão Wellington Alves, de Arapiraca, Alagoas. Olha, acho que é a primeira vez que a gente tem povo de Alagoas aqui fazendo contato. Então, parabéns aí, gratidão ao povo de Alagoas acompanhando a programação. Esta pauta ecológica que o pastor fala faz parte da nova ordem mundial e é a denominada Agenda Global. Inclusive, esse ecumenismo é um dos planos unificadores. Pastor Arthur. Legal. Primeiro, falar da questão da infalibilidade que o pastor mencionou. A infalibilidade papal, ela foi determinada no ano 1870 como um dogma da Igreja Católica no Vaticano, Concílio Vaticano I, que seria o 20º concílio. Tá certo? Salvo engano a data. Mas ocorreram 21 concílios na história da Igreja. Os 4 primeiros concílios, os protestantes ratificam e assinam embaixo, que servem de teste para a forma correta de doutrina e de crença. Toda a cristandade assume os 4 primeiros concílios, concílio de Niceia, o concílio de Éfeso, o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia. E os credos gerados destes concílios, toda a cristandade aceita. Chamados de ecumênicos, ecumênicos, porque a palavra, é isso mesmo, Ezequiel, a palavra tem um sentido de universais, são credos ecumênicos ou credos universais, porque são interconfessionais, interdenominacionais, inclusive.
Mas veja, sem cometer aqui a gafe do anacronismo pela terminologia que eu acabei de usar do interdenominacionalismo. Mas veja, a Igreja Ortodoxa Oriental, ela admite 7 concílios, porque ela vai para mais 3 concílios à frente. E a Igreja Católica Romana, ela admite os 21 como um todo. A infalibilidade papal foi uma reação da Igreja Católica para defender a figura do Papa, cujas pressões à época de um período pós-iluminista ou na entrada da modernidade para antes da pós-modernidade, ele sofria uma tensão, uma pressão política muito forte, então estabeleceram esse dogma. O protestantismo não admite a infalibilidade papal, ex cátedra, como eles falam. Nós acreditamos na falibilidade. Ok, então não admite a infalibilidade, mas chama de santidade. Mas essa construção... Quem é santo? Cláudio, essa construção foi feita por este pastor. A infalibilidade vem em 1870. Ele está dizendo que é usado santidade em decorrência da infalibilidade. Não, gente, isso é uma admissão global, geral. Essa terminologia de pronome e tratamento, ela é geral. A sociedade estabelece desta forma. Claro que pode ter um fundo, uma raiz histórica religiosa? Pode ter, sim. Mas, veja, nós devemos tomar cuidado. E outros comentários aí, me desculpem, são comentários muito rasteiros. Teorias de conspiração, aí é uma outra conversa. Se quiser dar asas à imaginação, a gente vai longe também. Bom, nós temos mais áudios de ouvinte aqui, Simone. Vai lá. Vamos lá, José Alves, de São José dos Campos, e a Maria Palmeira. A paz do Senhor a todos os debatedores, José Alves de São José dos Campos. Com respeito à fala do bispo, ele errou em cumprimentar o Papa com santidade. Mas o que ele foi realizar ali pode estar certo. Bom dia, vida. Bom dia, pastores. Bom, a minha opinião, eu acho que independente se está no protocolo ou não, o nosso foco tem que ser Jerusalém, entendeu? E é isso aí. A vida é tudo de bom. Gente, eu fico imaginando quando chegar o anticristo, nós vamos seguir os protocolos, viu? A gente não vai estar aqui, Cláudio. Fica aí segundo os pré, né? Segundo os pré-tribulacionistas. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Você que conhece um assembleiano aí, manda ele vir pra cá pra participar do programa. A relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é um sinal do fim dos tempos. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Se tem conflito no relacionamento... Nada, cara. Aqui é super tranquilo. Escuta aqui, hoje você vai dormir no sofá. Quer saber? Eu que vou dormir na casa da minha mãe. Que isso, amor? Calma que a gente tá aqui pra dar aquela força. Terapia de Casais. Todo sábado às 7 da noite. O som que é tudo de bom. Vida! Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária. Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário. Comer, rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Você tem vontade de extrair ao máximo os ensinamentos de um texto bíblico? A Teológica Vida pode te ajudar. Conheça o curso avançado em teologia e aprenda a Bíblia de uma vez por todas, passo a passo. A matrícula é 100% gratuita e você só investe no material didático. São 3 livros com 48 matérias que você recebe em sua casa. Mande um WhatsApp para 11 9 3355 6677 e matricule-se já. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Esse último ano não foi fácil. Na ACD tem sido difícil também. A gente está lutando para não perder nosso movimento.
O movimento é urgente. Sua doação também. Doe pelo Pix. Doe a acd@acd.org.br. Vida, tudo de bom. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Vida FM. Vida. Nossa, que calor. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio. A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste às transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E tá chegando domingo, hein, Cláudio? Dia do batismo. Domingo, dia do batismo, você está convidado. Esta santidade vai pregar para vocês lá. Mas nós estaremos reunidos então na rua Pedro Luiz de Oliveira Costa, número 1152. Rua Pedro Luiz de Oliveira Costa, número 1152, Jardim Limoeiro, atrás do campus Unip, na Dutra. Então você vindo na Dutra, sentido São Paulo, saída 157, logo após o posto rodoviário, o posto da Polícia Rodoviária Federal, ok? Então passou o posto da Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF, passou, já tem assim, ó, saída 157, Jardim Limoeiro. Entrou, você vai ter um farol, uma pracinha do seu lado esquerdo com um ponto de ônibus, entra à esquerda ali. No final, você já está na Bíblica Vida, 1000 vagas de estacionamento, ou seja, todo mundo estaciona dentro da igreja, não tem nenhuma dificuldade. Então será uma honra, será uma alegria receber vocês lá neste domingo às 10 horas da manhã, que inclusive faremos o nosso primeiro batismo nas águas em São José dos Campos. O nosso convite, a nossa alegria em receber você lá neste momento de festa, neste momento de celebração, neste momento de declaração pública de que as pessoas servem a Cristo, de que morreram com Ele, que foram crucificados com Ele e que viverão uma nova vida com Cristo. Então fica o nosso convite, neste domingo, às 10 da manhã, nós aguardamos você. Pastor, eu vou de ônibus 311, Jardim Limoeiro. Desce na porta da igreja, o ônibus manobra, você já desce ali, só atravessar a rua, você já está na Bíblica Vida. Será uma honra ter você conosco neste domingo, às 10 da manhã. Repetindo o endereço, Rua Pedro Luiz de Oliveira Costa, número 1152, no Jardim Limoeiro. A sua participação, você está lá conosco, muito me honrará. Aliás, se você puder, a gente tá lá, dá um abraço, tá junto e já vai preparado, irmão, porque o povo tá preparando um churrasquinho para depois, para comemorar, né? A gente tá no espírito, depois a gente entra na carne, né? Então, ou seja, no espírito a gente toca o culto, acabou ali na carne, a gente pode até se chamar de santidade, tá tudo certo e vamos embora. A Bíblia chama os crentes de santo o tempo todo, né? Pronto, né? Vamos lá. Fala de novo, Ezequiel. Okay. Fala de novo. A Bíblia chama os crentes de santos no momento certo. Filipenses 1, verso 1, aos santos. Você viu que eu nem acabei o testemunhal, já começa o debate. Não, o debate já voltou. Rua Pedro Luiz de Oliveira Costa, número 1152. Sua família vivendo biblicamente, vai ser uma honra estarmos juntos. 96.5 Debate da Vida. Agora sim o debate está de volta, gente. Ótimo. Mas maravilha, vamos lá, deixa eu ver se a enquete aqui mudou alguma coisa. Mas vamos Cláudio, lá. Eu queria fazer um comentário aqui
se esses cristãos falam ou falariam a mesma coisa do encontro do Billy Graham com o Papa, que aconteceu, se não me engano, no Vaticano em 93, eu não tenho certeza da data. E aí, eu confesso que eu não me lembro, e também não sei se chamou de Sua Santidade. Então, ele se encontrou com o Papa, Karol Wojtyla, e também ele se encontrou com o patriarca da Igreja Ortodoxa Oriental. Eu queria saber se essas pessoas pensam que também é um ecumenismo apocalíptico. Eu queria saber. Pode ser uma boa pergunta aí para os ouvintes. Mas vamos lá, a nossa enquete está o seguinte. Relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é um sinal do fim dos tempos? No Facebook, 75% estão dizendo que sim e 25% estão dizendo que não. No YouTube, 66% dizendo que sim e 34% dizendo que não. Ou seja, então a grande maioria da nossa audiência está dizendo que sim, que é um sinal do fim dos tempos aí, ou seja, aponta para o ecumenismo. Nós temos Jesus, mais áudio. Vamos lá, o pastor Edson Boaventura está querendo participar do debate, porque ele mandou outro. Vamos lá, pastor Edson Boaventura e também o Jardel, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Meu amigo, é Rio Grande do Sul, é Alagoas, Japão, Toronto, Portugal. A audiência está aumentando e glória a Deus por isso. E temos um terceiro áudio aqui que eu não tenho o nome do ouvinte ainda, mas vai nos três, Simone. Depois eu falo o nome. Meu amado pastor, irmão em Cristo, o afã do irmão de defender algo que é indefensável está extrapolando o bom senso. Não sou eu que estou colocando isso, não. Isso é uma realidade do catolicismo. Catolicismo que eu vivi de dentro, trabalhei com a cúpula da igreja, ajudei a fundar a Rádio Católica. Então, frequentei seminário católico. Então, o irmão não tem que desqualificar o conhecimento que eu tenho por ter vivenciado isso. Graça e paz a todos os amigos e irmãos da Rádio Vida FM. Sou Jardel, da cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul. Congrego numa instituição pentecostal que bebe teologicamente das Assembleias de Deus. E na declaração de fé das Assembleias de Deus ali é ensinado ou é inferido a respeito do domingo. Ou seja, nesse quesito, a Assembleia de Deus está assim em parceria com Roma. Um abraço ao pastor Ezequiel, grande homem de Deus, grande debatedor. Abraço a todos os amigos da Rádio Vida. E a Bíblia também fala que até das nossas palavras ociosas, né, nós vamos dar conta. Então, se o pastor lá ele errou em chamar o Papa lá de santidade, lá no protocolo, meu amigo, isso aí é problema dele com Deus e eu não tenho que criticar uma denominação inteira por causa da fala de um pastor. Isso aí ele vai prestar conta com Deus lá. Eu preciso me preocupar com a minha vida com Deus. Por isso que a salvação é individual. Bom, vamos lá, tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Temos aqui o foco na Bíblia. Primeiro, o bispo é um sacerdote e não um chefe de Estado como o Papa. Portanto, não tem a incumbência de discutir meio ambiente ou qualquer outra política de Estado. Segundo, ainda que ele fosse lá só por motivo político, ao se referir ao Papa como santidade, ele já pecou feio. Vamos ouvir o discurso, o pastor Arthur me cobrou. E é correto, porque senão a gente fica só com um corte da fala dele. Perfeito. Então vamos ouvir o discurso do pastor Abner, é um discurso curto. Então a gente vai ouvir e, se for o caso, a gente corta em algum determinado momento, se já tiver dado a ideia. Sim. Vamos lá. Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão pela República da Argentina, cumprimentando Sua Santidade, cumprimento todos os demais líderes que estão participando desse evento, sendo acolhidos aqui pelo Papa Francisco, em nome das Assembleias de Deus do Brasil, Ministério de Madureira. Nós estamos juntos nesse mesmo propósito. A tarefa principal da Igreja é anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Mas isto não nos isenta de preocupar-se com a questão ecológica. A preservação do meio ambiente não é responsabilidade apenas dos governantes. O zelo pelo local onde vivemos é tarefa de cada um de nós.
Salmo 24, o versículo 1 e o versículo 2, disse o salmista: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Eu te encerro as minhas palavras lembrando uma palavra que meu querido papai, Bispo Primaz Manuel Ferreira, nesse episódio da pandemia, eu conversando com ele e falando com ele: pai, qual é a sua visão sobre isso? O que está acontecendo? E o que a humanidade deve fazer? E ele disse: meu filho, acima da ciência, só Deus. Esta pandemia serviu para nos trazer uma reflexão, que nós só temos uma escapatória, é nos unirmos pelo bem comum, pela preservação do lugar onde Deus nos colocou para viver. Bom, então está aí o discurso do pastor Abner Ferreira. Colocamos ele na íntegra, até para que não fôssemos apontados com cortou. Então, o começo nós colocamos, ele menciona por 2 vezes como sua santidade, e diz: estamos juntos, e o foco, a preocupação com a questão ecológica, como mencionado pelo pastor Arthur. No final, Cláudio, faltou uma frase de direcionamento que ele faz ao Papa. Quando ele encerra o discurso, ele diz: eu agradeço Vossa Excelência. Então, veja, ele não apenas se dirigiu a ele como a norma estabelece, o protocolo, sua santidade, mas também ele o chama de Vossa Excelência. Mas então por que ele não chamou de Vossa Excelência do início? Do ponto de vista técnico, nessa parte final, ele foi não protocolar. Mas você percebe que não há... Então ele poderia ter sido não protocolar no início? Talvez, eu não sei. Teria alguma penalidade? Vaticano não é para os amadores. O Vaticano tem um protocolo a se seguir. Sim, mas a pergunta é: ele seria punido, seria preso? Não. Talvez uma fogueirinha, alguma coisa. Fogueirinha. Algum tipo de censura, não sei. Alguém que dissesse: olha, o senhor precisa se dirigir ao Papa como sua santidade, porque esse é o protocolo. Alguma coisa assim. Nós não podemos saber, tá? Então, só queria deixar consignado: ele chamou de santidade, sua santidade, vossa santidade, chamou, mas ele também falou Vossa Excelência no final. Então é importante que a gente perceba isso, porque não há na fala dele, eu gostaria, desafio a qualquer cristão mostrar na fala do Bispo Abner um elemento anticristão. Olha, deixa eu até fazer uma observação. Ele citou aqui. Bíblia, falou da tarefa suprema da igreja, que é a evangelização, e por aí vai. Deixa eu fazer só uma correção aqui. A produção acabou de informar que este vídeo é um resumo do discurso. Ah, sim, bom. Ok? Então é um resumo do discurso, para que fique claro para todos os nossos ouvintes. Isso é importante. Aí eu só queria fazer um comentário, Cláudio, rapidinho. Mas vamos lá, já tem que ir para a consideração final já, hein? O tempo já foi hoje. Bem rápido. Eu lembro, numa ocasião, eu troquei umas mensagens numa rede social com o pastor Carlito Paz, por exemplo. Quando aconteceu um episódio no meio assembleiano de uma liderança que teve um problema na mídia, com corrupção, alguma coisa assim, ele foi e escreveu dizendo que é lamentável uma igreja que sempre foi dura nos usos e costumes, uma igreja conservadora, e comete esse tipo de erro. Eu fiz o contraponto dizendo o seguinte: olha, pastor, o senhor está colocando o erro de um líder de uma igreja, da Assembleia de Deus no caso, nas costas de milhões de assembleianos. O senhor está colocando os assembleianos numa vala comum. Então, não coloque, não faça esse tipo de coisa, porque sempre há erros nas generalizações. Então, eu gostaria que o irmão revisse esse seu posicionamento. Ele concordou, ele disse: você está certo, você me fez enxergar algo que eu não tinha enxergado, não posso colocar todos os assembleianos na vala comum por causa do erro de um líder assembleiano, e eu estou excluindo a minha publicação. E ele fez isso. Então, veja, ele foi nobre, ele reconheceu. Então, num debate, é preciso ter reconhecimento da natureza do encontro e olhar as duas vertentes. Pastor, já emenda aí com mais um minutinho para suas considerações finais, porque hoje não dá tempo de mais nada. Detalhe, não tivemos o debatedor. Exato. E o negócio foi que foi. Exatamente. Eu só queria assustar um pouco os evangélicos e dizer que o movimento ecumênico moderno tem raízes históricas no movimento missionário de Edimburgo, na Escócia, em 1910. Este encontro, gerado por John Mott, claro que ele
procurou gerar um encontro das igrejas evangélicas com uma finalidade missionária, de cumprir a missão. E os católicos viram isso, e é por isso que, como reação a esse movimento deflagrado, depois houve um encontro em 1928 em Jerusalém, depois em Madras, depois também um outro encontro em Amsterdã em 1948, e foi fundado ali o Conselho Mundial de Igrejas. Isso no âmbito da fé evangélica, poderíamos dizer assim, um chamado, entre aspas, ecumenismo evangélico. Depois houve uma mistura e houve outros problemas aí. Só que eu só queria dizer isso, que do ponto de vista histórico, os católicos viram que os evangélicos estavam atuando dessa forma. Foi aí que então, depois das duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, os espíritos, a atmosfera religiosa mundial mudou e houve uma desaceleração desse tipo de movimento. O catolicismo, como disse aqui no Concílio Vaticano II, ele inaugura um novo tempo mais progressista e procura se aproximar de outras fés, e assim ele acaba entrando num campo de o que alguns chamam de ecumenismo, tá certo? Então, essa é a minha fala. Eu quero agradecer por fazer parte aqui deste debate e citar, somente para concluir, que nas palavras de Latorrete, a respeito da influência social do cristianismo no mundo, ele fala a respeito de Cristo que nenhuma vida deste planeta foi tão influente nas questões humanas. Daquela breve vida e de sua aparente frustração, fluiu uma força para a recompensa triunfal da longa batalha humana, que é mais poderosa do que qualquer outra força já conhecida pelos homens. Então veja, é na pessoa de Cristo que nós encontramos o respaldo destes valores que são universais, como a justiça social, Pastor, o meio ambiente e também a paz. Tem dica cultural hoje? Porque eu acabei não abrindo, mas é importante que vocês, já que trouxeram... Eu cito esta obra, O Cristão e os Desafios Contemporâneos, de John Stott, tá? É um guia com, inclusive, estudos. E aqui ele vai falar de tudo: violência, aborto, diversidade étnica, trabalho, desemprego, meio ambiente, casamento, divórcio, homossexualidade, globalização. É a minha dica para você. Maravilha. Pastor Ezequiel, 2 minutinhos então para suas considerações finais. Bom, hoje foi um debate muito bom. Eu acho que pude aprender muito com o pastor Arthur. Um debate, quase não teve debate, né? Mas... na verdade, o que acontece? A gente acabou se focando em umas questões um pouco secundárias, eu diria. Sim. O que até é positivo para mim, porque a visão adventista ela é muito polêmica em relação a essas questões. A gente pôde se referir, mas o objetivo nunca é desrespeitar, tá? Mas para colocar de forma clara, o que acontece? O pronome de tratamento ao Papa, ser santidade ou não, é bem menos importante do que muitas vezes, assim, na obra da reforma protestante, às vezes a gente não deixar de fazer a reforma completa. Ninguém é salvo porque guarda o sábado ou guarda o domingo, ou porque não guarda o sábado e não guarda o domingo. As questões não são simples assim. Todavia, é verdade que a fé, ela deve vir acompanhada de obras. Essas obras têm como padrão a lei de Deus, para não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, e inclusive não ter outro Deus, não adorar imagens, guardar o sábado e essas coisas todas. Às vezes, o mundo evangélico se esquece um pouco disso e fica focado um pouco numa discussão secundária e está lá aceitando práticas ou ideias da filosofia grega mesclada com o cristianismo, que tem como origem, né, essa experiência do catolicismo romano na guarda do domingo, na tese da imortalidade da alma e etc. E às vezes esse papo do meio ambiente tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Não é porque ele não é importante, tudo é importante, mas às vezes quando ele é o veículo dessa dominação romana e dessa mensagem mais ampla, daqui a pouco, em nome do meio ambiente, vamos tornar o domingo um dia cada vez mais santo e cada vez tal, mas que não é exatamente o que a Bíblia diz. O adventismo tem uma polêmica parecida com isso, de um adventista que foi visitar o Papa. E ele levou uma medalha para o Papa. E nessa medalha, de um lado estava assim escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E do outro lado, uma imagem cunhada da volta de Jesus. Que é um pouco o resumo da fé adventista. Quer dizer que o adventista é melhor que o católico, que o assembleiano? Não. É a nossa fé, a nossa compreensão. Entendemos que o mundo vai se unir contra a guarda do sábado e a favor da guarda do domingo. Isso é um sinal do fim dos tempos. Não é o sinal específico da ida de um líder assembleiano
para o Vaticano, mas é um clima cultural que vai se fechando, e a gente diz isso com temor no coração, não para julgar ninguém, porque todos os sinceros na Igreja Católica ou fora dela, ou na Igreja Adventista ou fora dela, serão salvos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maravilha. Dados de contato, pediu o seu, pastor Arthur? Não, eu tô no YouTube aí, colocar Arthur Bittencourt, tem alguns vídeos, reflexões, eu agradeço, pastor Cláudio, de coração. No Instagram, Arthur, Bit, __. Você é então isso aí, a memória é melhor que a minha. Maravilha. Eu quero deixar e a dica cultural. A minha dica cultural, teologia do remanescente, aqueles que quiserem entender um pouquinho como que o Adventismo pensa em relação a esses temas, vá lá no YouTube, Vem Senhor Jesus, pastor Ezequiel Gomes. Maravilha. Vamos então às minhas curtas considerações finais no dia de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Gente, vamos lá, olha, vai ser curta, então vou ter que ser breve naquilo que eu vou dizer, então eu fiz aqui 2 anotações rápidas durante o debate. A primeira consideração que eu faço é com relação a uma frase que eu vou dizer para vocês, e eu quero que vocês guardem ela no coração de vocês. Cuidado com o amor às instituições. Porque o que nós vimos aqui hoje foram pessoas degladiando, foi debate não, tô falando do YouTube mesmo, tá? Degladiando, defendendo o seu bispo ou defendendo a sua igreja, porque a nação Madureira... E veja, estou falando como alguém que veio de Madureira. 22 anos, tive a graça de ser pastoreado pelo pastor Lupércio Verginiano, um homem de Deus, com a sua família, um homem de Deus, e conheço a família Ferreira. Pastor Manuel Ferreira, eu me lembro que eu era pequeno, eu era menino, e ele veio para São Paulo e num determinado dia ele dormiu na minha cama. Eu cheguei da escola e estava lá o pastor Manuel Ferreira dormindo lá. Então, ou seja, a origem, a minha família, a família dos meus pais, foram de Madureira. Ou seja, então é uma igreja da qual eu respeito, da qual nós respeitamos e devemos respeitar toda e qualquer instituição. O que nós não podemos é colocar essa instituição como inclusive os católicos fazem, porque a gente critica os católicos. Então, quando a gente fala sobre catolicismo, um monte de católico, inclusive ouve a nossa programação, deve estar hoje revoltado, porque caramba, estão falando do Papa, estão falando de santidade, é óbvio que ele é um homem santo, e está todo mundo revoltado. E do lado de Madureira, tá todo mundo revoltado porque tá mexendo com a nação Madureira, mexeu com o bispo Abner. Então veja que nós estamos colocando a igreja, o bispo Abner, Madureira, o Papa, realmente como santíssimo. Ou seja, nós estamos colocando todo mundo como santo, ninguém erra, infalíveis. Olha, vocês estão mexendo com a nação Madureira. E aí, repito, sermões ali, ó, considerações ali inflamadas, um batendo no outro, não mexe com Madureira, não mexe com... Cuidado com o amor às instituições. Amemos a Deus em primeiro lugar e respeitemos o ponto de vista do outro. Quem é de Madureira, quem é do Belém, quem é católico, respeitemos, este é o grande problema. Sabe o que nós acabamos criando? Barreiras e divisões para que as pessoas se odeiem, as pessoas não se aproximem e você não tenha a oportunidade de exalar o perfume de Cristo, de exalar o amor e poder pregar a verdade de Cristo. Então tome muito cuidado com o amor às instituições. Com relação ao tema propriamente dito, ou seja, você concorda... Ah não, aqui já... que ele estava com a pergunta de chamar o Papa de santidade. Relação entre a Assembleia de Deus e o Vaticano é um sinal do fim dos tempos? E eu faria aqui uma consideração muito precisa com relação a este encontro propriamente dito. Não vejo na figura do pastor, do bispo Abner Ferreira, que esteve lá, uma intencionalidade com relação ao ecumenismo. Ou seja, ele não foi lá dizer assim, não, vou ser ecumênico, eu vou lá para me unir com o Papa, eu vou lá me unir com a Igreja Católica. Não consigo enxergar isso. Não consigo enxergar isso. Ele foi lá na figura de um representante da Assembleia de Deus Madureira, convidado ou articulado, pouco importa, mas ele foi lá para falar do meio ambiente. Agora, isto pode ser um caminho para o ecumenismo? Sim. Mas não a intencionalidade. Ele não foi, é o que eu enxergo, ele não foi lá com a intenção de ser ecumênico.
mas pode ter feito parte deste caminho para o ecumenismo, que nós não temos como julgar. Eu estou falando apenas de uma visão minha, de que o mundo caminha para isso. O mundo caminha para uma nova ordem global, o mundo caminha para a implementação do anticristo, o mundo caminha para o fim dos tempos, tudo caminha para isso. Então, isto pode ter sido um encontro que tem este caminho. Agora, houve a intencionalidade? Sinceramente, eu não vi. O fato de ter chamado o Papa de santidade não significa que ele reconheça no Papa que ele é santo, que ele é infalível. Pelo próprio credo da igreja evangélica, protestante, inclusive de Madureira, porque saí de lá. Ou seja, não vejo este reconhecimento de que o Papa é santo, na essência da palavra. Seguir o protocolo. Eu, particularmente, não seguiria. Fugiria ao protocolo, ainda que me criticassem. Não entendo que nenhum ser humano deva ser tratado como sua santidade. Agora, ele foi protocolar. Se ele caiu num pecado, ele vai para o inferno por causa disso? Não. Aí vem um outro ponto para eu finalizar minha consideração. Ainda que você considere que ele errou, ainda que você diga assim, não, olha, errou, Madureira errou e não sei o quê. Qual que deve ser a nossa posição? Orar por eles ou satanizá-los? Como, infelizmente, é o que o evangélico tem feito. Infelizmente, aquele texto bíblico, é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do homem, ele é absolutamente verdadeiro para os dias de hoje. Nós hoje somos a geração lacradora. Ou seja, a gente olha para alguma coisa e é contra, a gente já sataniza, demoniza, a gente arrebenta com todo mundo, sem pensar que do outro lado existem seres humanos, sem pensar que existe uma família. Queira ou não, o Bispo Abner, eu não tenho contato com ele. Tenho um contato com o Manuel, tive contato com os outros filhos. Agora, com ele não tenho. Imagino que tenha filhos. O Bispo Abner, um homem honrado, tem filhos? Servo de Deus. Não tem filhos. Não tem filhos. Se tivesse filhos, imagine, na escola ou na igreja, a crítica que se faz. Então, é muito importante que nós tenhamos esse posicionamento de amor. O que tem faltado, e termino a minha consideração aqui, o que tem faltado muito no meio evangélico é amor. A gente simplesmente condena e a gente tá fazendo o papel, tá fazendo o papel lá do Alexandre de Moraes, né? A gente começa o processo, julga, condena, manda pra prisão e nem oramos para que, se houve algum erro, que Deus converta. Inapelável. Infelizmente é um erro que nós cristãos temos cometido. A word cloud são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A primeira, ecumenismo. A segunda, igreja. E a terceira, Papa. São as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Passei do meu tempo. Pastor Ezequiel, Pastor Arthur, satisfação. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado à nossa audiência e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Neste domingo, às 10 horas da manhã, venha testemunhar uma festa nos céus e na Bíblica Vida em São José dos Campos. É nosso primeiro culto de batismo e uma celebração linda com a declaração pública da fé pelo descer das águas. Vamos viver juntos algo novo neste lugar. Anota o endereço: Rua Doutor Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152, Palácio Sunset, Jardim Limoeiro, São José dos Campos. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Sintoniza aí. Tudo de bom. Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial